Muito bem, voltamos com mais um Pod Casa, o podcast da Casa de Maquir. Eu sou o pastor Ezequiel e hoje eu estou acompanhado mais uma vez da minha digníssima esposa, pastora Ana Cláudia. É isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre filhos prediletos, a nossa última mensagem da série Filhos. Isso, nós temos mas essa mensagem onde nós estamos falando sobre filhos, tá? Já foram 4 vídeos. Se você ainda não assistiu nenhum deles, tá? Você vai entrar no nosso canal, vai procurar lá desde o primeiro vídeo, assistir o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse é o 4º vídeo que nós estamos falando sobre filhos, tá bom? E aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não ativou as notificações, se você ainda não fez nenhum comentário, faça, tá bom? Para que a gente possa, quando nós colocarmos um novo vídeo no nosso canal, você possa então assim ser notificado, tá bom? Hoje nós vamos contar algumas histórias da Bíblia que mostram o problema de ter filhos prediletos, né, pastora? É isso mesmo. E para iniciar, eu quero ler com vocês em Gênesis 25, 28, que fala assim: Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Nossa, que problema, hein? A gente vê que aqui no início da história, Gênesis, né, no início de tudo, a gente já vê que inicia com escolhas erradas, na verdade. Escolhas né? erradas. Então nós vemos aqui uma história dentro da palavra de Deus, onde o pai tinha o seu filho predileto, né? A sua preferência, e a mãe tinha a sua preferência, e isso causou um problema na família, né? Isso causou um problema muito sério, né? Isso trouxe umas desgraças, na verdade, na vida dos filhos mesmo, né? E automaticamente todo mundo sofreu. Os filhos, os pais, a geração que vem depois, a gente vê que... E considerando isso, pastora, eu quero até fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Vocês conhecem alguém que tem filhos prediletos? Você conhece alguém que tem, 3, 4 filhos, mas tem aquele que dá a sensação que a pessoa ama mais, gosta mais, dá mais coisa, dá mais atenção, dá mais carinho? Se você conhece, não coloca nome, tá? Não coloca nome, pelo amor de Deus, eu quero arrumar problema para você. Mas coloca aqui no comentário: pastor, eu conheço alguém, uma família que tem as suas preferências dentro de casa. Isso é um problema muito sério, até porque Deus ele deixou pra gente um exemplo, né, de que ele mesmo não faz acepção de pessoas. Sim. O próprio Deus ele não faz acepção de pessoas. E às vezes nós, como seres humanos, nós queremos ter algumas pessoas preferidas para andar do nosso lado, né? E, pastora, isso acontece de forma até inconsciente. Sim. Porque às vezes os pais eles acabam, querendo ou não, se debruçando mais pro lado de um filho do que pro outro, né? E aí tem aquela questão também, pastora, do filho ficar alimentando isso, né? Aí ele fala: não, minha mãe não me ama mais meu irmão do que eu mesmo, ama mais a minha irmã, meus pais dão mais atenção para fulano do que para ciclano, e aí vai virando uma bola de neve, um sentimento dentro da pessoa que às vezes, a maioria das vezes nem é uma verdade isso, né? Que alimenta mesmo esse sentimento na cabeça, no coração, né? E acaba a própria pessoa, ela já, por ter esse sentimento, ela já começa a se afastar da família, né? Já começa a ficar meio que distante, tipo, mais ou menos assim, ó, ninguém liga pra mim mesmo, então eu vou ficar no meu cantinho aqui, tá tudo bem, né? E pensando nisso, aí gera um outro problema. Olha para vocês verem como que às vezes uma coisa que não tem nada a ver gera outro problema. Aí o filho se afasta, ou a filha se afasta da família, porque na cabeça dela é o quê? Ninguém liga para mim na minha casa, meus irmãos não gostam de mim, minha mãe prefere outros irmãos do que a mim mesmo. Então eu vou ficar no meu cantinho aqui com meus filhos, com minha família, com meu marido aqui quietinho, e deixa eles lá resolvendo a vida deles. Isso vai causar um outro efeito, que é o quê? Que daí os irmãos, os pais vão dizer assim: nossa, fulano de tal não gosta de estar perto da gente. Eles ficam lá, vai fazer uma festa, chama todo mundo, chama ele, mas sabe que ele já não vai querer vir
né? Já chama só por uma questão para cumprir um protocolo, uma tabela, vamos dizer assim, né? E aí vai crescendo, vai criando uma bola de neve e começa a ter um rompimento familiar, né? Uma divisão familiar, né? Como a gente falou nos vídeos anteriores, né? A criança, ela é moldada e tudo que a gente coloca dentro dela na infância entra. Então, assim, o que pode acontecer é, inconscientemente, né? Os pais, né? Demonstrar, às vezes, amor mais para um filho do que para o outro. E não é maldade. O pai não está fazendo não é que ama, por né? maldade. É a demonstração que é diferente, né? É inconsciente mesmo e a criança recebe aquilo já como uma rejeição. E aquilo entrou dentro dela, e para tirar agora? Ela vai passar por um processo de cura, ela vai ter que se curar disso, entendeu? Sim. Entender que isso aí não era uma verdade, né? Mas mesmo assim existe ainda pais mesmo que têm os filhos prediletos, mas às vezes nem percebem. E às vezes já vem, é algo que já vem lá de trás também. Já aconteceu na família anterior e ela acaba repetindo também. Ela nem percebe, mas ela está repetindo também o mesmo processo. Nós temos falado bastante aqui, né, pastora, sobre a questão do desequilíbrio familiar, a questão das repetições geracionais, né, repetições de padrão, que até a psicologia chama de repetição de padrão, sim, mas nós sabemos que isso é um padrão familiar que às vezes vem se repetindo dentro da família. E esse tipo de problema, às vezes a gente começa a aplicar na vida dos filhos e a gente acaba que nem notando e às vezes até com a circunstância do dia a dia a gente faz isso sem perceber mesmo, né? Nós temos 3 filhos, né? Como a pastora falou já outro dia, nós temos o Wallace, vamos começar de cima para baixo, o Wesley, o Wallace e o Warley. E os nossos 3 filhos a gente ama. Não tem como diferenciar o amor, tudo é igual, tudo é o mesmo, o sentimento é um só por eles, né? A gente ama. Mas o Warley, ele ocupa mais o nosso tempo do que o Wallace, do que o Wesley, né? E pelo fato do Wesley já ser um adulto, já ter os negócios dele, já tá construindo a família dele, a vida dele, a gente já acaba meio que deixando o Wesley assim e ficando mais de olho no Warley, por exemplo, que é o menor, né? Porque ele acaba querendo virar tudo de perna pro ar, a gente tem que sempre estar socorrendo aqui, pegando ali, trazendo e tal, e acaba causando a situação de que a gente dá mais atenção para o Warley do que para o Wesley, né? Se ele não tiver identidade formada, maturidade, caráter formado, ele pode olhar muito para bem... aquilo, ele pode olhar para aquela situação e falar, nossa, eu acho que eles gostam mais dele do que de mim. Exatamente. E se esse sentimento entrar, é onde começa a causar assim, aquela bola de neve, né? Aquela situação, tá vendo? Aí parece que o diabo ainda, ele aproveita e fica, tá vendo, ó? Olha lá, já comprou o sorvete pro Warley. Ele trouxe sorvete pra você? Não trouxe. Ó, já tá saindo com o Warley pro parque. Quantas vezes que ele foi no parque com você? Você lembra? E às vezes foi até mais, mas só que daí fica alimentando essas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode trazer uma grande tragédia na família. Aqui em casa ainda foi bom porque a gente teve um espaço longo, né? De entre um filho e outro. Então deu 7 anos entre o Wesley e o Wallace, e entre o Wallace e o Warley deu 8 anos. Então, assim, todos eles tiveram o seu momento exclusivo. Sim. E a gente não teve um filho atrás do outro para não ter esse problema, que acho que é mais comum. Quando você tem um atrás do outro é mais comum. Porque agora você tem que cuidar do bebê e tem um pequenininho também que tem que ser cuidado. E às vezes tem que deixar o maiorzinho para cuidar do bebê. E a criança recebe aquilo e tem casos da criança ter até ciúmes, né? Fica enciumado porque chegou um bebê na família e ela não consegue lidar com aquilo. Porque eles não conseguem ainda ter a mente formada, uma maturidade para entender aquilo. Então aqui em casa, queira ou não, eu achei que foi bom a nossa, né? Esse espaço que a gente deu entre um filho e o outro. Porque o Wesley teve um momento dele, da gente dar tudo para ele. Daí depois veio o Wallace.
Daí a gente deu tudo pro Wallace também. Aí o Wesley ajudou até a dar atenção pro Daí Wallace. Daí o Wesley ajudou a dar essa atenção, daí a gente deu tudo pro Wallace. Daí agora chegou a vez do Arley. Agora a gente tá dando tudo pro Arley também, né? E às vezes até o Wallace fala, nossa, professora, parece que na minha época não era assim. Mas ele passou também, é que ele acaba não lembrando. Mas todos tiveram o seu momento de ser mimado, né? É todos verdade, porque é igual o cachorrinho novo, né? Não que os filhos sejam animais, pelo amor de Deus. Mas se você consegue um cachorrinho novo, todo mundo quer brincar, dar atenção, morder, não sei o quê, quer morder. Né? E aí depois que cresce, querendo ou não, o cachorrinho acaba ficando na dele, ali no cantinho, já tá mais passou fácil. E os filhos são exatamente o mesmo comportamento, vamos dizer assim. Enquanto são novinhos, eles querem muita atenção, eles querem brincar, eles querem... Mas depois que cresce, aí cada um já tá tomando o seu rumo, vamos dizer assim, né? E começa a amadurecer, né? E a consequência na vida de Jacó e Esaú, por Rebeca ter tido Jacó como filho predileto e Isaac ter tido Esaú como filho predileto. Vamos falar um pouquinho dessa consequência. O que isso trouxe na vida deles? Qual foram a dificuldade que os irmãos enfrentaram com isso, pastor? Então, o que eu vejo na história deles é o que a gente falou no primeiro vídeo, lá atrás. É um desequilíbrio familiar. Teve um desequilíbrio ali. Porque a gente vê que Rebeca, quando ela engravida, Rebeca ela não podia ser mãe, ela era estéril, para começar. Então, assim, é uma dádiva de Deus. Ela foi abençoada com 2 gerações dentro dela ainda. Que incrivelmente foi o mesmo caso da sogra dela, né? Sim, também era estéril, foi Deus que abençoou, foi orado, então Deus que concedeu. E a gente vê que quando ela engravida, dentro dela já começa uma briga, né? E ela questiona. Entendi. Ela fala o que está acontecendo dentro de mim, porque naquela época, gente, não tinha nada que a gente tem hoje, né? Não tinha tecnologia nenhuma. Então ela nem imaginava que tinha 2 crianças dentro dela. Ela já sabia que ela estava gestante, mas não sabia, achava que era uma criança. E de repente ela sente aquela bagunça dentro dela e ela questiona Deus, o que está acontecendo? E o Deus fala com ela, né? Deus fala para ela, dentro de você tem 2 gerações, tem 2 nações, né? Só que o mais novo, é isso? O mais velho servirá o mais novo. Então meio que inverteu a situação ali, né? Sim. Olhando, né? A gente vê que quando Esaú e Jacó vai nascer, Jacó nasce agarrado em Esaú. Sim. Né? Mas Esaú nasce primeiro. Então, assim, o direito era de quem? Esaú. Pela lei do momento, né? Que a lei que regia aquela época, o direito da primogenitura seria de com certeza era de Esaú, né? Mas havia uma promessa de Deus na vida de Jacó. Que o menor servirá ao maior. E eu vejo, o que eu vejo aí? Uma situação que é que quando Rebeca ela recebe essa palavra de Deus na vida dela, talvez, né, não que a Bíblia esteja errada ou que errou no roteiro, no caminhar, né? Mas se Rebeca ela tivesse comentado com seu esposo sobre essa promessa, talvez eles entrariam num acordo no decorrer do tempo sem haver toda essa confusão, porque o preço disso foi o quê? Jacó fugir para o deserto e ficar lá 40 anos escondido, né? No deserto, fugindo, né? No deserto. E isso foi a consequência da vida dele, que trouxe também um monte de outras coisas problemáticas para ele, né? Então, dentro da história, né, de Rebeca e Isaac, a gente vê ali que quando Rebeca recebe essa informação, eu acredito que entrou algo dentro dela. Isso é a minha opinião, a Bíblia não diz, né? Estou conjecturando se fosse eu no lugar dela. Então, assim, eu acredito que já entra isso nela, nossa. Então, assim que as crianças nascem, ela já tem aquilo na mente dela. E isso formou algo dentro dela. Tipo, eu tenho que fazer isso acontecer. Eu tenho que fazer isso acontecer de alguma forma. Aí, onde ela se apega a Jacó. Agora sim, eu vou cuidar muito bem desse. E automaticamente, eu acredito que entra o sentimento de rejeição pela mãe na vida de Esaú, né? E você vê que Esaú é o cara que vai pro meio do mato, que não gosta nem de ficar em casa. Meio que não dá para compreender 100%, porque assim,
pode ser que entrou esse sentimento no coração de Rebeca, até porque que ela sabia que pela lei Não tinha como. não tava condizendo com o que é a lei, né? Sim. Então ela, na cabeça dela, talvez ela tinha que fazer isso acontecer de alguma maneira, né? E pelo fato dela não ter falado para o seu esposo a respeito dessa conversa que Deus teve com ela, talvez ela já não tenha falado, porque na cabeça dela talvez o esposo falaria, não, você tá maluco? Porque existe uma lei. Essa é a lei, né? A gente tem que cumprir a lei, pronto, acabou, né? Às vezes, talvez, ela não quis falar, mas se ela tivesse falado, sentado com ele e falado, ele ia buscar a resposta também, né? Com certeza Deus falaria com ele também. Deus falou com você, então eu vou buscar a resposta para Deus confirmar isso na minha vida. Tá. Mas como ela não fez isso, ela decidiu agir com as próprias mãos dela, e isso trouxe consequências horríveis, né? E a gente vê que está bem claro também que talvez pela Rebeca ter rejeitado o Esaú, daí aconteceu com Isaac. Isaac se apegou a Esaú, entendeu? Pode ser. Tipo assim, ele quis compensar essa ausência. Daí ele se apegou em Esaú. E Esaú era o cara que ia pra caçar, né? Tipo assim, fazia o papel com o pai ali, né? O papel de hominho da casa, junto com o pai e tal. E tudo que o pai queria de um filho, né? Com o filho jogando bola, o filho caçando e tal. Mais ou menos assim, né? Eu acho que ele agradou mais o pai por esse motivo, Sim. né? Talvez Isaac queria compensar essa ausência de atenção da mãe, né? Na vida de Esaú. E nós vemos, assim, que há uma série de consequências. Mas agora, pastor, a gente analisando dentro da nossa visão de libertação em si, nós vemos que existiu um padrão repetido aí. Sim. Né? Nós encontramos um padrão repetido porque, como nós já comentamos anteriormente, a sogra de Rebeca já tinha cometido um ato parecido com esse, né? Que é a história de Sara e Abraão. Né? Deus tinha uma promessa, né? Tudo se inicia com a promessa que Deus tinha na vida de Abraão. E agora nós vemos que tem uma situação de um filho mais velho que perde, não é que perde, mas ele não tem também esse direito, né? Da bênção da primogenitura, né? Na verdade ali são erros também que já aconteceu. Deus promete algo para Abraão, que em ti, né, serão benditas todas as famílias da terra, e de você e de Sara nascerá o filho da promessa, que seria Isaac. Porém, como eles já eram velhos, eles, né, tipo assim, eles creram no momento, mas quando viram que não acontecia, o que Sara fez? Ela quis dar uma forcinha para Deus, igualzinho a Rebeca fez. Então assim, deixa eu dar uma ajudadinha aqui. Então foi lá, pegou a Agar e falou assim, não, agora você vai ter um filho com ela, né? Nós vamos ter um filho, mas através dela. E quando ela gera o filho, que é Ismael. Só que Deus tinha prometido que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos que Deus não desamparou Ismael também. Mas o filho da promessa era quem? Era Isaac. Tanto que Deus chegou a usar um anjo para falar com Agar quando ela tinha fugido, quando ela tinha abandonado ou deixado Ismael para morrer debaixo de uma árvore. Deus usou o anjo para falar com ela, dizendo, eu vou fazer dele também uma grande nação. Daí você, né? Já vê ali um padrão se repetindo depois. Por quê? Porque Abraão acaba tendo que abandonar o seu filho. Olha para você ver como é sério isso. Por causa de escolhas erradas, Sara exige que ele largue a mão desse filho. Eu não quero mais essa criança aqui. Então já entra dentro de Ismael ali uma rejeição também, um abandono, entendeu? Sim. Só que o próprio Deus cuida dele, entendeu? Sim. Porque não era justo eles terem feito isso. E mais para frente você vê essa repetição ali. Na história de Isaac e Rebeca, acontecendo a mesma coisa, filhos preferidos. Então, para você ver como que é perigoso, você acaba destruindo gerações por causa dessa escolha. E a gente vê que Rebeca, ela amava tanto Jacó, e quando ela morreu, Jacó não estava lá. Por quê? Ele teve que fugir, ele teve que ir embora, né? E você vê que Esaú, não foi plantado nele esse sentimento da primogenitura. Não foi implantado, no entanto que ele
não liga para isso, que quando Jacó chega não para faz ele, questão, né? quando Jacó tá com fome, né? Ele chega com fome, Esaú chega com fome e Jacó tá cozinhando, ele tá morrendo de fome e ele pede comida. Já troca de cara, Olha pra já, você ver, nem ele pede negocia. comida. Então, para ele, aquilo para ele não tinha valor. E aonde entra o quê? Mais um erro. Por quê? Ele não se importou, né, com essa... Com o que a lei dizia, né? Com o que a lei impunha, dizia. porque era um direito legal dele, né? Isso, Aquilo, dele era um direito dele, mas isso Deus abençoava, porque como estava escrito, né? Ele desfez disso e não deu a mínima para isso. Isso trouxe o quê? Maldição para a vida dele também, entendeu? Você vê que a geração de Esaú foi uma geração ruim. Foi. Né? Uhum. E agora você vem para Jacó, que já tinha promessa, quando Deus fala, Deus não volta atrás. Só que aconteceu que Jacó pagou preço. Uhum. Foi lá, teve que trabalhar, ficou escravo lá, né? Mas mesmo assim, ele teve que voltar para consertar. Ele teve que voltar, pedir perdão, teve que resolver. E não precisava ter passado por esse processo todo. Do jeito que ele enganou o irmão dele, o sogro dele também enganou ele. Foi. Então, assim, se os pais tivessem entendido, os filhos não teriam passado por isso. Entendeu? E se você agora olhar mais para frente, você vê isso repetindo na vida de Jacó de novo. Quando ele tem os filhos dele, ele escolhe um para seu preferido, José. Verdade. Daí vem José lá, o preferido do pai. O que acontece com José? Um monte de coisa ruim. Precisava ter acontecido? Não precisava. Deus tinha uma promessa no meio de José. Aí ele pega José e o que aconteceu? Gerou um monte de coisa ruim. Raiva, rivalidade, raiva dos irmãos. Os irmãos criaram rancor a respeito dele, né? E interessante isso, porque se você tem um filho que você tem preferência, né? É o seu filho preferido da sua casa, que você mais ama, e os irmãos dele, os outros filhos seus, automaticamente eles vão criar eles vão criar uma mágoa do irmão sem o irmão ter culpa nenhuma. Porque não é culpa do irmão ele ser preferido. É você que deu a preferência pro filho. Né? Então isso causa aquela separação, aquela rivalidade familiar mesmo, né? No meio dos filhos. É o caso que aconteceu com José e os irmãos dele. A gente vê que os irmãos pegam uma birra dele por causa dessa preferência. Mas olha só, pastora. Abraão e Sara. A promessa de que Abraão era o quê? Você vai ter filhos. E você vai ser pai de multidões. Beleza. Sara, quando ela se olha, ela fala, mas eu sou muito velha para ter filhos. E como que eu vou ter filhos? Então faz o seguinte, pega a nossa escrava, a nossa serva, e que ela vai te dar filhos. Beleza, nasce Ismael. E basicamente 14 anos depois nasce Isaac, né? Mas a promessa é Abraão e Sara. Isaac e Ismael, eles começam a se conflitar durante conforme eles vão crescendo juntos. Mas esse conflito já é erros das mães. Erro porque das as mães. mães que se conflitam. Até porque que Agar, ela começa a zombar de Sara. De Sara. Sim. Acontece que agora Abraão tem que escolher um preferido. Abraão dispensa Ismael e Agar. Beleza, encerramos os assuntos de Abraão. Houve um problema. Agora, Isaac casa com Rebeca. Cada um tem o seu filho preferido. Eles se conflitam dentro do ventre já, né? A Bíblia fala que eles já se conflitavam dentro do ventre. Depois, houve todo esse problema da primogenitura, quem tem direito, quem não tem direito. Eu dou meu direito para você dar um prato de comida para mim e tal. E cada um foi viver sua vida. Encerrou. Teve problemas, encerrou. Agora nós vemos o caso de Jacó com seus filhos e José, né? E agora Jacó tem José preferencialmente, causando um rancor, uma mágoa na vida de outros filhos. E agora nós vemos um problema sendo gerado. Sim. Né? Os irmãos vendem, todo mundo sabe essa história. Com raiva, querem matar mesmo, né? A intenção era que ele morresse, né? O desejo deles era matar o irmão. E aí
E aí nós vemos uma repetição de problemas familiares por causa de dar preferência ao filho. Por isso que eu fiz uma pergunta para você no começo do vídeo, e a pergunta era: você conhece alguém que tem filhos e tem um preferido que dá mais atenção? Ou você faz isso? Você tem vários filhos, você tem 3, 4 filhos, mas tem aquele que você ama mais do que os outros? Se sim, eu tenho que te dar essa notícia. Você está causando uma rivalidade entre os seus filhos, e isso não é bom. Isso não é bom. Nós precisamos de trazer esse equilíbrio dentro de casa, com a nossa família. Seus filhos têm que se sentirem amados igualmente um pelo outro, e principalmente você por eles. Você deve amar os seus filhos de forma igual. Você não tem que ter uma preferência. Se você vai dar um presente para um filho que custe R$100, você dá um presente para outro filho que custe R$100, para que tenha um equilíbrio dentro da sua casa, para os seus filhos não se sentirem menosprezados, desprezados, abandonados, não amados. Amar, você pode até falar para mim assim: pastor Ezequiel, mas eu amo os meus filhos de forma igual. Mas talvez inconscientemente você está preferindo mais um do que o outro. Você vai na casa de mais de um do que vai mais na casa do outro. Você está dando mais atenção para um do que você faz isso para outro. Ah, mas é porque, de repente, aquela conversa, né, pastor? Ah, mas ele nem gosta muito de atenção mesmo. Talvez é porque esse sentimento já tenha entrado dentro do coração dele. Daí ele prefere se isolar, né? Ele se isolar do que na cabeça dele, às vezes ele até atrapalha. Ou às vezes ele vê, porque a pessoa, quando ela é ferida com a rejeição, ela vê mínimos detalhes. Então ela vê que abraçou um, deu atenção para outro, fez comida para ela, não fez para mim. Nossa, fez a comida preferida da fulana, mas não fez a minha. Olha. Então, assim, gente, e o diabo tira proveito de tudo isso. Infelizmente, o diabo tira proveito de tudo isso. E a gente falando, assim, da história de José, o que a gente vê ali? A gente vê José entendeu o propósito dele. E isso foi a coisa mais linda. Então, o que acontece? José quebrou o padrão. Na vida de José, ele olhou e ele fez tudo ao contrário. Então, assim, ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor, entendeu? Quando os irmãos dele veio, ele perdoou os irmãos, ele resolveu. Só que o problema foi a consequência que gerou na vida dos irmãos. Porque, como o pai amava, entrou a rivalidade no coração dos irmãos, e os irmãos viveram consequências ruins. Se você olhar lá, você vai ver que tem alguns filhos de Jacó que deu muito problema, viraram assassinos. Né? Você vai ver histórias assim de alguns dos filhos de Jacó que viraram assassinos. Ficaram meio que revoltados. Então, assim, fez mal para eles. Né? Quando chegou na vez de José, José entendeu o propósito dele de vida. Disse, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Tanto que ele rejeita várias situações. Mesmo ele na cadeia, ele entende que existe um propósito, que ele vai passar por aquilo ali. Então ele conseguiu romper muita coisa. E quando ele tem os filhos dele, que é Manassés e Efraim, né? Quando ele tem os dois filhos dele são abençoados. Recebe a bênção de José e ainda recebe a bênção de Jacó. Então, Efraim e Manassés, eles tiveram porção dobrada de bênção. Então, assim, José rompeu. José rompeu. A partir de José foi rompida essa repetição. Aí você não vê mais na história essa repetição. Muito legal. Então, equilibre a tua família. Ame todos os seus filhos iguais. Tá bom? Nós vamos apresentar para vocês agora, no final desse vídeo, os nossos filhos, tá? Você vai conhecer quem é o Wesley, vai conhecer o Wallace, vai conhecer o Warley, tá bom? Eu quero que vocês conheçam a nossa família, tá? E saibam que eles são todos para nós um diamante com o mesmo valor. Não tem ali o mais precioso, o mais valioso, não tem. Ali nós amamos todos iguais, de formas iguais, e nós temos certeza que a nossa família pode ser uma referência, um exemplo para você, quando você olhar para nós, olhar para os nossos filhos.
todos eles estão na igreja conosco, todos eles servem na igreja, você vai ouvir eles dizendo, né? Eu tenho certeza que é isso que Deus tem para sua casa também. É isso que Deus tem para sua família também. Deus quer que a sua família seja instrumento dele na casa de Deus, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Ele possa te instruir através do Espírito Santo para causar esse equilíbrio na casa de vocês. É isso mesmo. O que a gente quer, o que Deus confia, na verdade, em nós, é que a gente faça gerações novas, gerações que vão dar certo, né? Porque agora eu preciso romper. Se não deu certo lá atrás para mim, agora eu vou fazer diferente na vida deles. E é isso. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos, que os seus filhos sejam flechas na mão do guerreiro, que você seja um grande valente, um grande guerreiro nas mãos do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de comentar, de compartilhar com um amigo também, para que esse vídeo, que essa live venha fazer diferença na vida de alguém também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Conheça agora os nossos filhos. Oi pessoal, meu nome é Arlen, eu toco bateria, toco piano e queria agradecer vocês por vocês deixarem muito like, porque eu gosto das minhas mães, dos meus pais. Eu tenho 5 anos, depois eu vou fazer 6 anos para eu poder aprender a fazer isso. Meu nome é Wesley, eu tenho 19 anos, sou músico na Casa de Maquir, também ministro, também sou empreendedor desde os 16 anos de idade, graças aos meus pais que me enganjaram e me impulsionaram para que eu pudesse me tornar o que eu estou me tornando hoje. Me caso no ano que vem, com 20 anos, e é isso. Meu nome é Wallace, eu tenho 12 anos e sou estudante no momento, mas pretendo ser barbeiro também. Também toco na Casa de Maquir, sou baterista, toco um pouco de violão e um pouco de contrabaixo. Também pretendo se tornar barbeiro com meu irmão, trabalhar com ele, e é isso. Novamente irá voltar ao seu lugar, a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que